Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que joga a luz nos novos 60 a mais e na sociedade que os envolve, em todos os temas que dizem respeito a esses novos 60 a mais. Esse podcast é gravado no Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral e a convidada de hoje é uma pessoa muito especial que nós vamos conversar sobre um tema urgente e necessário, que é a violência contra a pessoa idosa. E, claro, vamos falar dela também. Nossa convidada é uma das maiores referências brasileiras quando falamos de envelhecimento ativo, educação para a longevidade e relações intergeracionais. Ela é psicóloga clínica desde 1991, professora doutora da UFRJ, autora de 7 livros, palestrante internacional e pioneira nos estudos sobre universidades abertas da terceira idade no Brasil. Recebemos hoje a minha querida professora doutora Dina Frutuoso. Dina, muito obrigada. Que honra te receber aqui. Eu quero muito agradecer a você, Carla, por estar aqui, porque eu estou com 86 anos e ainda estou podendo falar, porque a lucidez é uma das coisas que as pessoas ficam falando muito. E eu quero dizer a você que eu sou formada em 1971. Sim, maravilha. Em psicologia, porque o meu primeiro curso superior foi pedagogia. Então, eu já tinha o registro de professor de psicologia, mas eu queria ser psicóloga. Então, naquele tempo, só havia na PUC. E depois é que a UERJ abriu, então eu fui da terceira turma da UERJ. Foi a turma da UERJ, você é formada, eu sou formada pela UERJ. O doutorado que você fez na UFRJ. Eu fiz mestrado e doutorado na UFRJ e sou professora doutora de lá. Tá ótimo. Olha, gente, já viram que vai ser um episódio muito interessante. E então, você que está ouvindo, curta esse episódio, tá? E siga o 60 Pode Mais na sua plataforma predileta. Bom, vamos agora conversar, Dina, sobre a gente falou, né, sobre esse seu doutorado e sobre essa sua primeira tese, né, no Brasil sobre universidades abertas da terceira idade. Foi uma tese defendida em 96, né? Então, é um tema que eu acredito que fosse pouco discutido naquela época, né? Envelhecimento, longevidade. Hoje em dia a gente já fala mais, né? Porque a gente está vendo que a gente está envelhecendo, a sociedade brasileira está envelhecendo. Contudo, você recentemente escreveu que os jovens querem viver até 100, 120 anos, mas poucos sabem como envelhecer. Eu achei isso tão interessante, que aí eu queria saber por que ainda é tão difícil falar sobre envelhecimento se todos desejam viver mais. Há uma falácia no Brasil, que o Brasil ainda é um país jovem, embora os dados estatísticos, o IBGE está mostrando para nós todos os dados, mas as pessoas ainda não entenderam. Um dos grandes problemas no Brasil é a negação do próprio idoso de que está idoso. Inclusive, fica aquela coisa, diferença entre idoso e velho. Nossa Senhora, não é para fazer isso. É muito desagradável, porque nós temos algumas palavras que podemos usar no Brasil. O Estatuto é da Pessoa Idosa. Uhum. Então, nós somos pessoas idosas. É um nome falado, é um nome que a academia fala. Nós somos pessoas da terceira idade. Aí fica todo mundo, é terceira idade por quê? Porque é um termo francês, é o tal do troisième âge, personne âgée em francês. Eles não têm problema nenhum. Todo mundo passou dos 65 anos, é personne âgée, pronto. Em inglês, é aging people. Agora, no Brasil, há um problema de mascarar o envelhecimento, Cláudia. Aliás, eu vou agradecer outra vez você ter me chamado aqui, porque é um programa muito visto, muito falado, e vale a pena que a gente diga isso para as pessoas. Nós, pessoas idosas, muitas vezes, por negarmos o nosso envelhecimento. Porque a pessoa diz, eu não sinto que tenho. Eu também não sinto. Mas eu tenho, porque eu nasci em 1940, gente. Eu
né? Eu, Carla, penso assim, eu não gosto da palavra idosa. Por quê? Porque idoso, idosa, traz uma pecha, assim, né? Lembra daquele antigo símbolo do idoso, né? Que agora é outro Mudou. símbolo, tá 60 a mais, mudou, etc. Então, eu acho que quando você fala dessa forma, já se fala de uma maneira pejorativa. Então, eu gosto muito de usar maduro, mas eu não me importo também de falar velho. Estamos envelhecendo, estamos mais velhos, a pessoa mais velha. Porque é isso daí, velho é uma referência, né? Mais velho, estar velho. A gente está envelhecendo mesmo, né? Envelhecendo bem, né? Agora, eu ouvi também falar que essa questão da terceira idade é porque existem 3 idades, né, até recentemente, que era a infância, depois a infância, a adolescência, a vida adulta, quando você começa a trabalhar, antes você estuda, depois você trabalha e depois você descansa. Então, eu vou lhe Seria a explicar. terceira idade. Não é bem assim, também pode ser. É o seguinte, os franceses, porque a Universidade Aberta da Terceira Idade, a primeira foi criada em 1972, em Toulouse. Depois, se alguém quiser, a gente pode comentar um pouco mais. E eles sempre usaram o terceiro mundo, terceiro setor, terceiro sexo. É usual da linguagem francesa levar isso na literatura. Uhum. Então, quando as pessoas começaram a envelhecer em maior quantidade na Europa, porque a gente sempre fala, os franceses levaram 125 anos para o que o Brasil fez em 25. É impressionante Então, isso. e nós, porque eles primeiro enriqueceram e depois envelheceram. E a gente ainda não enriqueceu. O problema do Brasil está sendo esse. Então, quando você falou agora, você trouxe o preconceito que é o usual da nossa comunidade, do nosso país, que ainda se considera um país jovem, mas que não é mesmo. E nós aqui estamos falando, sabe para quem? É mais para os jovens. Porque quando eu era jovem, eu não sabia que eu ia ter essa idade. Não, pois você imaginava que isso chegaria assim tão... Olha, que o Brasil chegaria tão rápido nesse cenário? Não. Nós não tínhamos essa informação, porque, por exemplo, quando eu levei o tema, eu entrei para o doutorado em 1990. E aí os colegas do doutorado, nós éramos 10 no doutorado, e eles diziam assim, deixa os idosos sossegados. Porque você, para entrar para um doutorado, você tem que levar um tema. Então, eu levei estratégias educacionais para a terceira idade. Ainda não estava bem definido quais seriam as estratégias que nós íamos trabalhar. Porque aí durante o curso, é que eu descobri que havia essa universidade na França, e que no Brasil já estava se estudando, o Piquet Carneiro estava trabalhando já sobre isso, porque em 93 é que foi criada a UNAT-UERJ. Porque a UNAT é nome genérico, no mundo inteiro se fala isso. Então, quando você falar UNAT, tem que dar o sobrenome. É UNAT-UERJ, é UNAT não sei o que lá. E tem pessoas, aqui no Brasil, criaram cada nome, faculdade de não sei o que lá. Os meus colegas do doutorado diziam assim, mas o que é isso? Universidade que não forma para nada? É isso mesmo, é convívio. Então, a minha tese já está digitalizada, porque o livro está esgotado, o livro saiu em 99, teve prefácio do Alexandre Kalash. Por quê? Porque eu ganhei o primeiro lugar na SBGG, naquele ano eu defendi a tese, e houve um concurso na SBGG de temas livres. E eu mandei um tema, um trecho, né, da minha tese. Quando eu cheguei lá, pessoal da PUC com vídeos, o pessoal com não sei o que lá, eu digo, ih! E eu com prancha de retroprojetor. Gente, vocês sabem o que é prancha de retroprojetor? Era o que nós usávamos na universidade nos anos 90. Eu era professora da universidade desde 72. Então, quer dizer, meu Deus, o que eu posso fazer, né? Fui para o consultório. De noite, me liga a secretária e diz, parabéns, doutora, a senhora ganhou o primeiro lugar. Eu disse, Aí ela, a senhora sabe que a senhora ganhou? Porque eu fiz um assim, é.
Deve ser livros, porque psicólogo só ganha livros. Não, senhora, a senhora ganhou passagem, hospedagem, transfere, inscrição, tudo para o próximo congresso da SBGG, são congressos caros, né? Aí eu disse, que bom, aonde é? Na pousada do Rio Crente. Foi lá que eu conheci o Kalash. Ah, sim. Então, aí eu era premiada, já imaginou, né? Estava no primeiro lugar lá em tudo quanto era coisa. Ah, bacana. Eu fiquei muito feliz por isso, porque aí a banca disse, não, você estava com prancha de retroeditor, mas nós vimos que você sabia, porque foi muito difícil, Carla, fazer essa tese. Dificílimo, porque se hoje em dia ainda há esses preconceitos todos, você imagina 35 anos atrás. Com certeza, imagino. Deve ter sido muito difícil. Agora, é engraçado, a senhora falou que isso é um preconceito meu, né? Não gostar de ser idosa. Como é que eu posso dizer? Você refletiu, você espelhou, a melhor palavra é espelhar, o que a sociedade fala. Eles Mas dizem, eu sou idosa. Eu sou uma pessoa idosa. Sim. Eu já passei dos 60 anos. Eu sou uma pessoa idosa e muitas vezes falo que eu sou uma pessoa idosa. E você... Pela lei, nós somos idosos, né? Agora, você falou muito bem, porque veja só, interessante o que aconteceu no Brasil. Quando foi organizada a Constituição de 88, os legisladores, já projetando, colocaram 65 anos. A Constituição Federal fala em 65 anos. O estatuto, ela prevê que haja estatutos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi organizado logo em 90. A Constituição é de 88, em 90 sai o ECA. O nosso estatuto, ele só foi organizado, ele só foi feito em 2003. Demorou um pouco mais, então, até para as pessoas assumirem. Né? Sim, claro, porque... E mesmo assim foi uma luta grande. Eu fui durante 10 anos conselheira estadual da pessoa idosa no estado do Rio de Janeiro e fui uma das pessoas que ajudou e lutou bastante pela minha formação. É o que você disse, quer dizer, as pessoas realmente respeitam que a gente tenha se dedicado tanto a esse estudo, porque a coisa estava muito difícil naquele tempo. Foi pioneiro. Foi pioneiro. O Brasil não está preparado para envelhecer, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, estamos envelhecendo, mas a gente sabe que o país não está preparado para esse envelhecimento. Exatamente, você colocou muito. Nós temos leis, aliás, é uma coisa usual no Brasil. Eu quero aqui agradecer nesse momento à OAB, porque eu sou há 12 anos adotada pela OAB Barra da Tijuca, porque eu falo muito em leis. Aqui eu já falei, né, várias coisas aqui, quer dizer... O Estatuto prevê 60 anos e alguns estados aceitam usar o Estatuto. Mas quem quiser, porque a lei maior é a Constituição. Então, se o Estado quiser, ele usa 65 anos e é isso aí. Tem uma coisa, a senhora está falando muito... Falando de senhora, vou me chamar de você. Tá, Você, Dina, defende muito que o tema seja ensinado nas escolas, até porque o Estatuto do Idoso prevê isso, não é isso? E como é que isso poderia ajudar a combater esse preconceito e até a própria violência contra a pessoa idosa? Essa é uma das nossas esperanças na educação. Ninguém gosta do que não conhece. Então, se eles conhecerem mais o que é ser idoso, como é que é, porque nas nossas escolas públicas nós temos um problema interessante, que a maioria não tem a voz perto deles. São filhos de muitas pessoas migrantes. Nós temos feito levantamentos, então não tem a voz. E, às vezes, as pessoas que têm a voz... Nós, uma vez, tivemos que fazer, quando nós éramos do conselho, um ofício para uma determinada estação de televisão, que havia um programa em que a artista falava, eu cito isso até no meu último livro, a artista falava assim para o neto, não sou avó, eu sou parente. Então, quer dizer, olha aí, a negação. A negação é um modelo no Brasil inteiro, até para o mundo lá fora, a língua portuguesa, todo mundo vê as novelas brasileiras, né?
Aí nós fizemos um ofício e eles tiraram essa frase porque nós fundamentamos que era uma agressão, era uma violência, uma negação. Então, muitas pessoas têm problema, mas não quer dizer... Eu tive clientes, como você já falou, por isso que eu disse a você, eu tenho 55 anos de formada em psicologia, eu fiz clínica desde o princípio, e muitas pessoas... Eu tive clientes com 36 anos que eram avós. Jovens, né? Quer dizer, e não foi muito tempo, gente, né? muito assim, porque ela casou com 17 anos e a filha casou com 18, pronto. Tá aí. E não era tão jovenzinho assim. Então, é um assunto de amadurecimento, de conhecimento. Por isso que eu tenho grande esperança, e é um artigo, muito obrigada por você citar, porque em todos os lugares, eu falo no artigo 22, nós estamos fazendo alguns procedimentos, eu levo o Estatuto da Pessoa Idosa, eu trouxe de presente esse aqui, que é especial, que é da Imprensa Nacional, para você. Máximo. Ai, muito obrigada. Ai, que... Esse é da Imprensa Nacional, é um estatuto, mas é o mesmo estatuto. Linda capa, né? Não, linda capa. E veja dentro, ele tem um encarte, é muito interessante, ele tem com destaque em algumas leis. Então, é muito importante que nós possamos, e programas feitos esse seu, que levam para grande público, informações. Quer dizer, se nós pudermos levar isso para as nossas crianças, ser avó é uma coisa muito boa. Não quer dizer que seja velho. Imagina uma pessoa de 36 anos avó. Bacana, né? Porque vai conviver... Pois é. Possivelmente conviverá bastante tempo com os netos, E poderá ser até bisavó e tudo. É bonito essa família, né, intergeracional. Você vê várias gerações. Você agora falou uma coisa importantíssima. O Brasil está convivendo com 6 gerações. É a primeira vez que nós temos 6 gerações ao mesmo tempo. E 5 no mercado de trabalho. É verdade. Bom, mas eu queria falar agora sobre o dia 15 de junho, que é o Dia Internacional da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? E quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, a maioria deve pensar, surra, bater, agredir fisicamente, né? Mas não, já estão relacionadas 10 tipos de violência. 10 tipos de violência. E eu quero falar agora com você uma que é muito importante que a gente fale, que é a chamada autonegligência. Porque nós temos uma violência que é a negligência, quer dizer, deixa para lá, não dá o remédio direito, não cuida, não sei o quê, mas a autonegligência, e é nisso que eu quero falar aqui nesse seu programa, que é a própria pessoa, porque a autoestima vai ajudar a que a pessoa se cuide. Então, está em casa, mas se arruma, não deixa vou ficar todo dia de pijama ou de camisola, ou não vou descer não, porque está meio frio, né? Não vou descer hoje, não sei o quê. Então, procurar, porque isso são formas que você está mostrando que você não se gosta. Por isso que nós queremos que as crianças aprendam também a se gostar, mas não é um gostar-se que vai suplantar os outros ou competir com os outros. É a emulação. A emulação era o princípio pedagógico que os jesuítas usavam. É você se superar, você procurar ser melhor, né, no outro dia. Mas eu acho que essa autonegligência também vem muito, às vezes, de uma possível demência, ou de uma confusão, às vezes, né? Não sabe se tomou banho, se não tomou, né? Tem umas confusões. Isso daí, inclusive, é uma das coisas que as pessoas estão falando muito. Por isso que eu digo em todos os lugares que eu tenho 86 anos, porque muitas pessoas pensam que todo mundo tem que ficar demente. E não é verdade. Não é verdade. Cada envelhecimento é um. Cada envelhecimento é diferente e você pode aprender. Por exemplo, eu ando de bengala, mas acontece que é uma forma de proteção, porque eu não tenho nada em junta nenhuma.
Eu vejo, eu moro num grande condomínio, toda semana cai uma pessoa lá. Quebra braço, quebra punho, quebra isso. Até nariz, uma senhora de 90 anos quebrou outro dia porque caiu de cara no chão. Então, o cuidado... Por exemplo, outro dia entrevistei uma senhora, está até no meu Instagram, ela falou, sandália assassina. Porque essa sandália de dedo... Você viu essa? Porque essa sandália de dedo, ela quebrou o pulso, menina. No dia do aniversário, ela estava indo para o salão de cabeleireiro e levou um tombo. Se arrumar toda, levou um tombo. Ela ia fazer o pé, então ela foi de sandália de dedo. A gente tem que... É lógico, a gente tem que... Isso é uma forma de autonegligência também, né? A gente tem que reconhecer que a gente pode estar muito bem, mas o corpo vai sentindo ao longo do tempo. Isso é uma verdade, é uma realidade. A gente tem que se precaver. É verdade. Você está certíssimo. Você falou muito bem, a maioria pensa na violência, na violência física, mas a violência psicológica é terrível. Também é terrível. Porque ela diminui a pessoa. Então, a pessoa vai emudecendo. Cala a boca. Cala a boca, você está velha, não sabe de nada. Tem a violência sexual também. Sexual, obrigam uma pessoa. Outro dia teve um caso de uma pessoa de 100 anos que obrigaram a fazer sexo. Quer dizer, se a pessoa de 100 anos quiser fazer sexo, pode, claro. Mas obrigar é uma coisa... É um abuso em qualquer idade, né? A financeira aparece muito. Eu conto, inclusive, no meu livro, vários casos, coisas que a gente presencia. Agora, então, com a internet, né, que as pessoas também estão usando, outro dia o pai de uma cliente me entregou o cartão para o motoboy que foi lá buscar. Quer dizer, coisas que está se falando tanto, não é para entregar nada, não é para continuar, não é. As pessoas dizem, você ganhou não sei o que lá, eu deleto. Nem olho mais. Mas tem... As pessoas caem. As pessoas caem, acreditam, ficam com medo. Eu sei porque eu tenho pessoas mais velhas na família e que realmente que não têm muito domínio dessa prática da tecnologia e tudo. Isso também é uma forma de violência financeira, porque como a pessoa idosa não sabe, às vezes, lidar com... não sabe fazer Pix, não sabe mexer no cartão, não sabe mexer no app... Um parente se apropria, pode ser uma pessoa com boa intenção, mas pode não ser também, né? É verdade, é uma coisa séria. Ou uma enfermeira, ou alguém que trabalha. Tem pessoas honestas, claro, trabalhando na casa, profissionais, sérios, mas a gente sabe que o ser humano, a gente às vezes encontra pessoas... Você tocou num ponto que talvez até para uma outra vez que a gente vem aqui, que é justamente a preparação das pessoas, que isso é uma das coisas que os jovens podem fazer, ajudar, cuidador. Que é um tipo de trabalho de ser cuidador. Vai ter bastante no Pois vai breve. Nós temos ainda, o Kalash vive falando, nós temos muito poucos geriatras ainda no Brasil. No livro dele ele fala, uma porcentagem pequenininha. As pesquisas acho que 5%. Mas você... Bom, e aí me conta dessa flor. Peraí, então a gente falou aqui, violência física, psicológica, sexual, abandono, negligência, violência financeira, autonegligência, que você já falou, tem a medicamentosa. É dar remédios de mais ou de menos. Tem maus tratos e a violência estatal. A violência estatal é não cumprirem as leis. Nós temos leis. Então, não cumprirem. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu pertenço ao Conselho Comunitário de Segurança e faço esse repto para todas as pessoas, porque nós falamos lá no Conselho diretamente com as autoridades da nossa região, que é o princípio pedagógico, do próximo para o distante, do conhecido para o desconhecido. A maioria quer resolver os problemas do Brasil, que está lá longe em Brasília. Vamos resolver o problema da nossa rua? Exatamente. Começar daqui do nosso quintal. Esse é o princípio pedagógico que precisa. Mas a flor é a cor. Quando foi criado o Dia Mundial, primeiro foi criado, claro, o Dia Mundial da Pessoa, eles botaram a cor roxa. Em espanhol são os morrones, porque era muito aquilo, segura... A pele do idoso, às vezes, é muito fina, você segura, faz assim, a pessoa fica marcada. Então, assim, os pequenos machucados, porque não é de maldade. Vem cá, mamãe, ou segura,
Aí, então, o roxo é a cor da dor. Olha. Então, foi feito. E eu aprendi isso com uma senhora, veja que coisa fácil, em todas as nossas palestras, nos nossos rodas de conversa, um guardanapo, você faz assim, ó, aí eu damos o guardanapo para a pessoa e a pessoa vai lá fazer. Muita gente não tem coordenação motora, não consegue. Eu queria oferecer a você querida, obrigada. E nós também oferecemos às pessoas, olha, as minhas voluntárias já fizeram para esse ano, já estamos com as fitinhas prontas. Aí você faz, eles lançaram isso. No princípio, há muitos anos, eles colocavam esses laços enormes na frente das casas, nas frentes das lojas, e nós entregamos essa fitinha para a pessoa colocar aqui. Eu vou passar as suas mãos também uma. Obrigada, querida. E nós, que são símbolos, é a história do símbolo, não é? Se você olha, vai lembrar. Vale a pena, porque... Não sei se eu vou conseguir botar. Espera aí, botar o óculos. Não, vai ficar aparecendo aqui, o ideal era que ficasse embaixo da roupa, o alfinete, mas a gente depois pode colocar por baixo, isso é só para mostrar para você, porque nós temos números para que as pessoas possam ligar. Aliás, eu quero parabenizar o coronel que fez... chama-se Patrulha da Pessoa Idosa. Sim, na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, é mais um telefone, mas eu quero falar o Disque 100, que é um número nacional, e o 127, que você pode fazer denúncia anônima. É verdade, porque eu fiz 3. A promotora, eu perguntei, a da promotoria, ela disse assim, a pessoa não tem ninguém, você pega todos os dados, você faz e diz assim, eu quero fazer uma denúncia anônima. E é verdade. Porque muitas situações de violência contra idosos ainda são subnotificadas, né? Claro, você falou muito bem, exatamente isso. As pessoas não denunciam, o idoso muitas vezes fragilizado pela própria questão da idade e, às vezes, pela violência, que também, né, pode ser uma violência física, mas ela acaba afetando o psicológico também e tudo mais, né? Ele acaba não falando, não denunciando. E tem também uma lei municipal que estabelece que os síndicos e administradores de condomínio, moradores, devem denunciar formalmente, quer dizer, o morador para o síndico, né, e o síndico formalmente, os casos de violência não só contra idosos, mas também mulheres, crianças, adolescentes, idosos e animais. Mas os idosos estão nesse rol aí de... É uma forma de proteção, porque você falou, eles têm pena. E eu digo isso nas minhas palestras, nas rodas de conversa, o delegado não vai prender o seu filho, o delegado vai falar com o seu filho, vai informar que a senhora tem uma proteção e que ele não está informado de que isso que ele está fazendo é uma forma de agressão, possivelmente o seu... Então, ninguém vai prender o seu filho, porque elas dizem isso. Não, mas vai prender o meu filho, não sei pode ser, é perigoso. Botei a flor aqui no microfone. Ó. Ih, que lindo que ficou o seu. Ficou, né? Agora, tem uma outra violência que não está nessa lista, que é o idadismo também, né? Que não deixa de ser uma violência, né? Sim, ela acaba indo para o psicológico, né? Porque é a história da fala e também pode até ser estatal, não, porque há permissão, mas, por exemplo, nas empresas, né? Quando a pessoa é mandada embora ou não tem... Como é que eu posso dizer? Não tem a carreira, não segue tanto, porque a pessoa já está com mais idade. Já chega naquela idade, 60 anos é o momento de demitir. Isso. Bom, e tem uma outra frase sua muito boa, que a informação empodera, né? Isso, então, acho que hoje a senhora está trazendo aqui os direitos, né? Os canais de denúncia, e que é importante todo mundo conhecer. Né? Todos conhecerem. E eu quero falar para você do Memórias Afetivas. Sim, esse é o 7º livro. Do Memórias Afetivas. Que você fala das suas de relações geracionais,
né, fala um pouco das suas memórias, não é isso? E dos meus clientes, dos casos que eu acompanhei, né? Eu cheguei a atender netos de clientes meus, porque Ai, são que 55 máximo. anos de clínica, então você veja que é muito interessante realmente. Aí as pessoas dizem assim, mas por que memórias afetivas? E eu gostei muito da capa, porque você veja, ela fez assim como se tivesse replicado, e a palavra memórias firmes, memórias e afetivas, com essa letra que eu... Como é que você chama essa letra? Cursiva, né? Uma letra mais cursiva. Então, itálica. e é verde, porque a cor que eu mais gosto é verde, e todos os capítulos, são só 7 capítulos, são capítulos ligados às plantas, então às raízes, porque muitas pessoas não tiveram conhecimento das suas raízes. Eu conto como eu passei a pandemia. Aliás, eu queria passar às suas mãos o meu livro dos 80 anos, que foi um desafio. Esse aqui eu trouxe para você, Flanar 8.0. que é um livro só de poesias, é meu lado B, eu faço poesia. Sentir caminhos, viagens e sonhos. Olha que lindo. E flanar, porque é a história do flaner, do francês, eu estou com né? tanto presente hoje. Te dei presente da caneca, né? A caneca que eu dou sempre para todos os meus Muito convidados. Obrigada. E por falar como nisso, uma vou beber lembrança. água. Que é importante. Então, nesse livro, você fala sobre essas relações intergeracionais, sobre a importância dessa base, né? Da gente ter a quem segurar a mão. Eu achei também isso bem interessante. Essa cultura de integração entre gerações. Porque eu comecei dizendo aqui que ninguém ama o que não conhece. Então, Isso. quer dizer, é procurar entender. Olha, um dos meus sobrinhos netos, eu falo também coisas engraçadas que as crianças fazem, né? Eu cito, aí a mãe leu para ele o trecho, ele tem 12 anos. Mas a tia Dina, eles me chamam de tia, né? A tia Dina me conhece bem, não é? Olha só. Que Então, bacana. é interessante isso, mas as pessoas, às vezes, ficam um pouco distantes, mas não é que eles não gostem da gente, é que a vida, realmente, ela está muito corrida. Mas eu falo outra frase que eu digo, correndo, para onde nós estamos correndo? Correndo para a estação do fim. Então, vamos aproveitar cada dia. Tem uma que me diz, doutora, a senhora está sempre alegre, animada. Eu não estou sempre alegre, eu não sou hiena, né? Mas acontece. Acontece que eu procuro ver o lado construtivo. O que a gente vai poder fazer com isso? Agora, depois de tantos anos estudando envelhecimento, o que lhe dá mais esperança? Uma esperança é que se cumpra o artigo 22 aqui do Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil. Isso daí é uma das grandes esperanças que eu tenho e que também as pessoas, porque é o que eu digo, as pessoas aprendendo a se defender, porque eu digo, eu não reclamo de nada, eu defendo o meu espaço, é diferente. Entendi. Nós temos que aprender a não reclamar. Porque o reclamar é o turnaround, né? Fica reclamar, fica ali dando volta. Então, quando você reivindica, você olha para a pessoa e diz, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Ou então eu digo, eu tenho um que ele diz assim, doutor, aprendi uma coisa com a senhora que está salvando meu casamento. Parece que eu não me fiz entender. Eu, Dina, não soube fazer a pergunta, eu vou fazer outra vez. Porque a maioria acusa você. Quando você levanta o dedo assim, tem 3 apontando para você. Verdade. Cuidado. Então, essa questão do artigo 22, eu acho importante. Ele diz que no currículo mínimo escolar tem que ter esse tema sobre o envelhecimento, sobre o idoso, sobre os direitos dos idosos. Mas não é uma matéria, é juntar. Eu conto no meu livro uma experiência que eu tive quando eu cheguei numa turma de que eu fiz durante 27 anos um trabalho voluntário, porque a banca perguntou como você vai socializar esse saber. Tinha 2 médicos na minha banca e ninguém sabia nada. Eu também nem tive nem orientadora. A orientadora era uma que veio de Stanford, dizer assim, você que sabe isso aí, você vai escrevendo e vai me falando e vamos conversando. Foi assim, porque o negócio foi difícil. Mas aí as pessoas aprendem
ou não aprendem. Não entendi, mas o artigo 22, então, seria uma coisa transversal, É está sempre transversal, presente. em qualquer como momento. usa o meio ambiente também, em né? qualquer Ou momento. palestras, alguma coisa Porque em assim. alguns estados queriam colocar uma disciplina. Não, nós lutamos muito. Não é disciplina. É em temas, em matérias, em escrever um artigo. Um artigo, sei lá, escrever qualquer coisa, uma frase, uma coisa qualquer para a pessoa idosa. Trazer. A sua avó sabe fazer alguma coisa? Traz a sua avó, traz. Eles acabaram de criar em Lisboa, eu vou muito à Europa, eu gosto muito e passo sempre por Portugal. Aí, doutora, a senhora vai em Portugal também? Vou a Portugal sempre que eu puder. Tem cada hora uma novidade. Vó, vem trabalhar. A avó vem trabalhar. Vó, V-O. Então, as senhoras que vêm de vários lugares, elas estão se juntando. É quase um centro-dia, ainda não entendi direito, porque eu li isso há pouco tempo. Eu não vi ainda lá, porque eu não fui, esse ano não vou. Mas aí, então, quer dizer, como a gente tem nos centro-dias, tinha uma que tem crianças jovens aprendendo a fazer algum bordado, alguma coisa assim, com a avó. Quando a gente convive, né, com pessoas mais velhas, em famílias assim intergeracionais, eu convivi, a minha avó faleceu com 102 anos, a minha outra avó paterna faleceu mais jovem, com 82, 3, eu acho, por aí. Mas eu convivi muito com elas, então a gente aprende muita coisa, né, com as avós, É muito interessante você saber isso, assim, de onde você vem, como eram as pessoas, né? E a gente começa a entender melhor, quando a gente olha o outro com mais empatia, com mais carinho e tudo. E essa frase que você falou, a gente só entende o que a gente conhece, me lembra muito na época que eu trabalhei com patrimônio cultural, que a gente falava muito isso, a gente só preserva o que a gente conhece. E, às vezes, o jovem acha que aquela idade, né, aquele envelhecimento, está muito longe. Não preciso me preocupar com isso agora, eu tenho que me preocupar com faculdade, eu tenho que me preocupar... Não, mas tudo é uma construção. É uma construção que começa agora. E eles pensam que nós nascemos idosos, eles não sabem que nós vivemos, que nós vivemos os anos dourados, nós tivemos muita coisa boa, né? Na época dos festivais, eu me lembro bem. Então, esses nossos artistas todos que estão fazendo 80 anos foram também da minha juventude. Exatamente. Então, é muito interessante essa parte. Então aí, aprender a jogar cartas, por exemplo. Você sabe que é uma coisa interessante. Eu levei para um desses trabalhos voluntários a diretora, claro, a gente sempre pede permissão à diretora, aí ela me deixou, e eu fui com uma professora de matemática numa turma e falei, olha, quem daqui quer aprender? O menino levantou o dedo, indignado. Professora, jogar cartas, isso é um vício. Ah, você tem razão, pode ser um vício. Mas aqui é para aprender a ordem das cartas, é para aprender convívio, é para aprender a esperar, honestidade, regras. Eu digo sempre muito para as pessoas, levem as crianças para aprender jogos, porque os jogos têm regras. É uma mentira quando dizem que a psicologia não quer que dê limite. Não é assim. Se você não der limite, você cria loucos. Exatamente. Ótimo. Agora, Dina, a gente está chegando aqui ao fim já desse papo incrível, revelador, né? Sobre nós, sobre você. Nós, que eu digo, as pessoas idosas. E eu sempre faço uma pergunta, né? Por que você, aos 60, né? Aos 60, depois dos 60, pode mais? Agora você que já está nos 80. Nos 86. Nós podemos mais porque, se nós soubermos fazer com que as leis sejam cumpridas, nós temos essa proteção legal. Nós podemos mais se nós soubermos investir financeiramente, inclusive, porque existem pessoas que ganham muito bem e não sabem que a vida vai se alongar e, de repente,
quando a pessoa se aposenta, ganha muito menos do que ganhava. Então, a pessoa pode mais financeiramente, a pessoa pode mais porque tem saber, pode ter saber. Eu, por exemplo, conheço 70 países e praticamente o Brasil inteiro. Eu só não conheço os territórios, que eram os antigos territórios, né? Então, eu gosto muito de viajar. Agora estou fazendo turismo rural, sabe? Então, a gente pode mais do ponto de vista da cultura, do conhecimento, do que leu, do que sabe e dos limites. O repertório, né? A experiência é o repertório. Que ótimo. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu vou lhe passar, então, a palavra para as suas palavras finais, para alguma mensagem que você queira deixar aqui para quem está nos ouvindo. As pessoas que estão nos ouvindo, principalmente eu quero falar para os jovens, sabe, Cláudia? Porque as pessoas jovens, elas espera-se que envelheçam. Infelizmente, muitas vezes a gente está enterrando pessoas jovens, estamos vendo o que está acontecendo. Quando você vê o Steve Jobs morrer com 56 anos, né? Então, vale a pena, realmente vale a pena aprender a cuidar-se. Isso é uma coisa importantíssima. E a autoestima não quer dizer uma competição destrutiva. A autoestima quer dizer você saber das suas possibilidades e limitações. Todos nós temos limitações, né? Com certeza. Eu estou muito bem com 86 anos, mas eu já sinto cansaço maior do que eu fazia, porque eu cheguei a ter 4 empregos. Então, o que eu digo para as pessoas é: aproveitem o dia a dia, parem de reclamar. O quer dizer a volta, né? Fica dando volta, o turnaround. Vale a pena. E eu também quero que vocês, quem comprou o meu livro, pode também indicar para as pessoas, porque eu dou dicas. Me pediram conselhos. Bom psicólogo não dá conselho, mas nós temos dicas. Então, o editor colocou uma parte especial só com algumas dicas. E Memórias Afetivas está vendendo aonde? Está na Amazon e está nas livrarias, nas grandes livrarias. Nas grandes livrarias, ótimo. Quem e quiser na Amazon conhecer mais. E também tem e-book, né? Eles fizeram e-book, diz que os jovens gostam. Exatamente, o livro digital. Gina, muito obrigada, viu? Muito obrigada por compartilhar essa sua experiência, sua história e essa sua energia, seu conhecimento aqui com a gente. E obrigada a você de me trazer e de trazer o tema, porque esse tema ele é interminável, é a vida toda. Nós temos muitas estações pela frente. As pessoas me perguntam: a senhora pensa que vai chegar? Porque eu tenho um livro Centenários. Não sei se alguém já falou a você que eu tenho esse livro. Foi o primeiro do Brasil, Centenários Lúcidos. Ah, a senhora quer chegar aos 100 anos? Eu não penso nisso, eu penso no dia a dia. Porque eu fiz um projeto de vida financeira, um projeto de vida de cuidado, de investimento na saúde. Então, são projetos. É porque nós somos o que nós vamos plantando. Exatamente, é exatamente por isso que é importante falar sobre envelhecimento, sobre a vida, essa vida de 120 anos, sei lá, que dizem que quem vai viver 120 já nasceu. Estão até falando em 150, não sei. Como se programar. Né? Muito obrigada mesmo, porque essa conversa mostrou muita coisa. Mostrou que combater a violência contra a pessoa idosa não é apenas uma questão de denunciar. Eu não gosto nem dessa palavra, me desculpe. É conscientização, que é educativa. Porque é o Dia Internacional da Conscientização. Da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Mas conscientização combater, se conscientizar Eu evito essa palavra. As palavras elas têm força, né? A física dos quasars nos mostrou isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado com algumas palavras. A conscientização. Eu agradeço muito de você ter me chamado. Muito obrigada. Um beijo pela Florzinha para você e para todas as pessoas. Obrigada também pela Florzinha, por tantos presentes, o estatuto, o livro. E vamos seguindo, né, promovendo o respeito, a informação e a dignidade aí para todos e todas, principalmente nós, os 60 a mais. E para você que nos acompanha, eu acho importante, vendo aqui a professora doutora Dina Frutuoso, que envelhecer é um privilégio, viu, gente? É um privilégio, sim. E respeitar quem envelhece é um dever de todos e todas.
Bom, eu gostaria de agradecer novamente aqui o Clube Empreendedor pelo apoio em ceder esse estúdio, dizer que hoje eu estou aqui com uma bijuteria linda, uma biju Laura Alonso. Quem quiser adquirir esta bijuteria, pode procurar no Instagram, tá aqui, vai estar aqui aparecendo o nome, tá? E pode encomendar, tem várias cores. Vai lá no Instagram e repara que vocês vão gostar muito. E se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém que também precisa ouvir essas mensagens e siga, se inscreva no canal do 60 Pode Mais na sua plataforma preferida. Eu sou Carla Cabral, esse foi mais um episódio do 60 Pode Mais. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo.